Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Papo em Família. E hoje nós estamos com um casal, o William e a Juliana. Olá pessoal, tudo bem? Olá Lu, que prazer estar aqui com você hoje nesse papo bacana aí. Esperamos que dê tudo certo. Não, vai dar sim. Eu sou a Juliana do William. Viu, gente? Eu sou o William da Juliana. Nós temos dois filhos, Luigi, que vai fazer 15 anos, e a Olivia, que acabou de fazer 9 anos. E vocês são fundadores, sócios fundadores da EAV. Quero que vocês contem um pouquinho para nós como que foi isso, como foi esse processo. É verdade, nós estamos desde o início na EAV. Quando teve o primeiro curso que a EAV ofereceu, nós fizemos, né? Nós estávamos com uma necessidade muito grande, porque tínhamos grande dificuldade no nosso relacionamento. E aí veio essa oportunidade, e como a nossa intenção era desistir do casamento, a gente falou assim, vamos tentar, né? Para não dizerem que a gente não tentou de tudo. E aí, depois de fazer esse curso ali, a EAV, na verdade, nasceu, né? E esse curso que vocês fizeram foi... Foi em 2012, na época era o Casados para Sempre. Né? Então, eu e o William estava com uma dificuldade muito grande, nós não éramos casados, a gente só morava junto e nós estávamos decididos a romper o relacionamento. E aí o Carlos Fim, né, nós trabalhávamos juntos na época, veio e ofereceu esse curso. O William nem conhecia ele e eu tinha certeza que o William não iria aceitar. Mas foi justamente o contrário, ele falou, vamos fazer porque se a gente resolver realmente não ficar mais junto, a gente vai poder falar que tentamos todas as opções. Então, o curso foi um desafio, mas a gente entendeu que havia um caminho que podia dar certo. Sim. E muitas vezes é desafiador porque a gente acha, né, quando a gente tem algum problema, principalmente no casamento, que o problema está no Outro. e não na Gente. E aí quando a gente vai para o curso, né, a gente percebe que não é bem assim, né? Na verdade, os cursos da EAV, na verdade, traz a gente para uma nova realidade. Então, no nosso caso, como era um curso para o casal de relacionamento, é muito impactante. Porque você está vendo só o que te incomoda no outro. E de repente vem uma nova perspectiva de você olhar para você, naquilo que você está entregando para o outro. E aí os confrontos vêm, né? Então a gente tinha muita dificuldade até para fazer as lições, porque a gente quebrava o pau na hora de fazer as lições, porque não podia ir para aula sem fazer a lição, tinha que fazer. Então, muitas vezes a gente ia para o curso, obrigado, cara feia, um sentado do lado, outro sentado do outro, mas nós íamos, toda aula nós íamos, né? Quando iniciamos o curso, nós tínhamos umas características de transparência e perseverança. Eu lembro que depois do curso, né, foi o que fizeram as pessoas não desistir da gente. Porque Sim. pelo menos a gente cumpria, né? Bom, a gente falou, vai fazer o curso, a gente vai terminar. Estavam dispostos. Dispostos, né? Mesmo terminar mesmo dependendo do resultado, não importasse o resultado. Aí o diferencial do curso para nós, particularmente, que nós conhecemos Jesus através do curso. Então a gente não tinha conhecido, aceitado ou conhecido Jesus antes do curso. Sim. Então, durante o curso, a gente conheceu Jesus e a gente não tinha conhecimento bíblico também. Que o curso é baseado na Bíblia. Então, a gente não tinha esse conhecimento. A gente achava que o padrão que as pessoas viviam, ou que nossos pais viveu, ou o que a gente achava que era certo, ia dar certo. Daí a gente começou a ver que tinha um outro padrão, que era difícil, tinha muita renúncia, né? Tinha muita... Então foi essa mudança, teve essa bagunça, né, no nosso casamento, tipo como uma obra, né, que teve que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Então e a gente está nessa obra até hoje. Mas
Então, o diferencial quando a gente fala da EAV e do início com a EAV, que teve o início com os cursos, restaurando nosso casamento e conhecer Jesus. Sim. Então, esse foi Foi o primeiro caminho, foi um né? paralelo, né? Nenhum antes, nenhum depois. Foi tudo num paralelo. Então, quando pergunta como se vocês se converteram pelo curso da EAV. Então, além de Ele foi uma ponte, né? Além de restaurar o nosso casamento, a gente conheceu Jesus, daí as outras áreas começou a ser restaurada também. Sim. Assim, daí quando apareceu as outras oportunidades de outros cursos, a gente estava disposto, porque a gente são até suspeito falar do método, né, dos resultados, porque começou todos os cursos que foi aparecendo, a gente foi fazendo, a gente acredita, né, e a gente defende o casamento, somos contra o divórcio. Quem olhava para nós antes vê a diferença. É verdade. Né? Sim. E que interessante isso, né? De uma família, um casal que estava prestes a se separar, vocês se tornaram facilitadores do curso. E aí hoje vocês são facilitadores do curso Aliança. Exatamente. Nós entendemos que aquilo que nós recebemos, né, foi tão importante, tão valioso. Pessoas se dedicaram para que a nossa família, o nosso relacionamento fosse resgatado, que a gente pensou, nós também temos que fazer isso. Porque normalmente as pessoas já estão decididas a desistir. Sim. E quando você fala assim, não, tem um jeito, tem um caminho, nós vamos caminhar com vocês, a gente entende, né, que é o mínimo que a gente pode fazer. Então, ser facilitador é você dar continuidade naquilo que nós recebemos. Sim. Né? A primeira motivação que nós tivemos foi essa, né? Que gratidão né? pelo que recebemos. Depois a gente começou a entender que a gente também precisava de uma manutenção. Que os princípios do curso a gente colocar em prática dá certo. Mas se parar de colocar em prática, também para de dar certo. Regride, né? Isso. Então, quando a gente aplica, a gente facilita, também faz uma manutenção em nós. Então, para nós, depois de um tempo, a gente percebeu que nós precisamos facilitar. Não é nem mais por gratidão, nós precisamos, nós temos a necessidade de estar envolvido para que nosso casamento continue, né, sendo luz, né? E realmente, quando a gente passa por uma experiência, né, que a gente vive ela, a gente tem realmente essa questão de entender, né, quando um casal chega para vocês e fala, olha, nós estamos dispostos a nos separar, tipo, não dá mais, e vocês já passaram por isso. Então, vocês realmente conseguem entender o que eles estão vivendo, Na né? verdade, no início do curso, nas primeiras aulas, os casais ficam um pouco fechados, né? Mas aí, conforme vai acontecendo as dinâmicas das aulas, das lições, e eles começam a se abrir, e a gente compartilha com eles as nossas experiências, e eles começam a entender que nós empatizamos com aquilo que eles estão sentindo, com aquilo que eles estão passando, e que muitas daquelas coisas que eles estão relatando, nós também passamos, né? E venceram. E vencemos, né? Então, assim, eu acho que isso é muito válido. Então, às vezes, quando a gente começa um curso ali, né? O curso Aliança tem ali a duração de 15 semanas ao total, desde o início até o término, né? Começa meio todo mundo fechadinho, mas depois a gente vê que o grupo realmente, né, começa a se abrir, o casal começa a se olhar diferente, né? E aquilo que o William falou é certeiro. Aplicou o que é proposto no curso, vai dar resultado. Vai dar resultado. Não aplicou, certamente você vai continuar com o seu relacionamento como ele está, né? E como também essa questão do compartilhamento das experiências, né, agrega, porque aí a pessoa tá com problema e ela olha e vê, olha, para eles deu certo. Eles conseguiram. Então, se existe um caminho ali, para mim também pode ter um caminho. O meu casamento também pode ser restaurado, né? E como isso é bonito, né? No mundo onde a gente vive hoje em dia, né, as coisas estão realmente difíceis, a gente vê realmente que o amor das pessoas tem se esfriado umas pelas outras e ainda existir lugares como a EAV, com esses cursos que estão dispostos, né, a acolher, a chamar para perto
e ajudar as pessoas a caminhar. Exatamente, Lu. E uma coisa que é importante reforçar também é que, assim, existe um pacto de sigilo dentro do grupo, né? Então, tudo aquilo que a gente compartilha ali, tudo aquilo que a gente abre ali dentro do grupo, fica ali, né? Então, assim, as pessoas aí se sentem seguras. Não, eu vou poder me abrir porque ninguém vai compartilhar fora daqui aquilo que eu vou expor. Porque muitas vezes a pessoa está expondo algo que às vezes ela nem está curada ainda, né? Então, assim, o pacto de sigilo no início do curso é muito importante. E é importante a gente ressaltar também que ninguém é obrigado a falar nada que não queira. Exatamente. Né? O nome já diz, somos só facilitadores. A gente cria um ambiente, a gente deixa confortável, e tem a lição, tem videoaula, então a gente conduz ali para a ação do Espírito Santo mesmo. Então a gente só facilita, né? Então tem sido muito bom. E a gente tem percebido também que a maioria dos casamentos que se desfazem ou tem dificuldade não é falta de amor, nem afeto, nem carinho. As pessoas não largam ou deixam o outro porque deixa de gostar. É que as pessoas já não estão conseguindo mais se comunicar, não estão tendo mais intimidade, não tem mais confiança, não tem mais transparência. Amor é o último que acaba. Então a gente, como nós, né, gostávamos um do outro, tinha um respeito um pro outro, mas via que não dava certo mais, porque a gente era muito diferente. E a gente começou a entender que para ter a pessoa que eu queria, que eu precisava, não precisava de trocar de pessoa. Que ela podia ser transformada. Só que para ela ser transformada eu tinha que fazer a minha parte. E vice-versa. Então, para ela ter o marido que ela sempre sonhou, que ela sempre precisou, ela também não precisava trocar. Porque hoje em dia as pessoas querem trocar, né? Não deu certo? Troca. Então, no curso você vai entender, que já chama aliança, né? Sim. Que é uma aliança, não é um contrato onde você, com qualquer condição, você desfaz, né? Esse é um princípio, né, que é aplicado no curso. Vocês podem falar um pouquinho para nós sobre a aliança e o contrato? Sim, é que normalmente a aliança, antes de você fazer a aliança com o teu cônjuge ali, na hora do teu casamento, da cerimônia, você está fazendo uma aliança com Deus, primeiramente, né? Então, essa questão que as pessoas até não entendem, que quando ela quebra a aliança, eu não estou quebrando a aliança com o meu cônjuge, eu estou quebrando a aliança primeiramente com Deus. E depois eu estou quebrando outra aliança, né, com o meu cônjuge. Então, quando é uma aliança, se ele, independente do que ele fizer, a aliança não pode se quebrar, não pode se romper. Ah, mas ele não faz do jeito que eu gosto, não me trata da maneira que eu gosto, mas é uma aliança, né? E quando é contrato, se ele não cumpre as cláusulas, não, para por aqui. Vamos romper esse contrato. Você não está cumprindo aquilo que você deveria fazer. Você não está honrando aquilo que deveria fazer. Vamos encerrar o contrato. Né? Então, essa é a diferença. Uma aliança não se rompe se o teu cônjuge deixa de fazer algo que você gostaria muito que ele fizesse. E um princípio ensinado lá, que nós temos uma aliança com Deus no nosso casamento. Deus está no nosso casamento. Então, quando eu tenho alguma divergência com ela, geralmente eu não preciso tratar com ela. Eu trato com Deus. E Deus trata com ela. Sim. E muitas vezes, quando eu vou tratar com Deus, eu preciso também ser mudado. Porque quando acontece alguma comunhão intensa, e eu quero resolver com ela, se a gente não estiver preparado, não tiver maturidade ou entendimento, vai dando muito atrito, né? Sim. E quando você vai para Deus, fala, ó, fiz uma aliança com você, você tá no nosso casamento e eu preciso disso, eu preciso de uma ajuda, preciso entender disso. Às vezes eu nem preciso chegar nela mais, que já está resolvido. Às vezes vejo que era até eu o problema, não era mais. Daí com o curso, essas dificuldades você aprende a resolver. Sim. Porque daí com o curso você aprende a ter mais transparência, você melhora a comunicação, melhora a intimidade. Eu lembro, geralmente... Começa a praticar o perdão. No começo do curso, as primeiras coisas que a gente compartilha é... Você acha que é íntimo do seu marido ou da sua esposa? Ah, tenho 3, 4 filhos. Você acha que isso é intimidade? As informações que você passa para ela são menos ou menor do que você passa no trabalho ou passa para os amigos? Se eu perguntar de você para ela, sabe sobre você?
ou seus amigos sabem mais de você, ou né, no trabalho sabem mais de você. Então, quando você tem essa transparência, melhora a comunicação, tem intimidade, as outras coisas já vão... Porque uma base também do curso Aliança é se preparar para os conflitos, porque a gente sabe que vai vir. Vai vir, né? É natural da convivência. Então, quando a gente está preparado e você tem um ambiente... Eu vou voltar para minha casa e sei que tem um ambiente de confiança, uma esposa que me ouve, que tem um ambiente que o perdão é estabelecido, onde tem transparência, eu me fico à vontade de ser transparente também. Muitas pessoas às vezes nem querem voltar para casa porque sabe que não tem esse ambiente em casa. Então, quando vir esses conflitos, essas divergências, nós estamos preparados para tratar. E o curso sempre vem à memória nessas horas, porque a gente começa a saber o que tem que ser feito. Isso também traz uma responsabilidade também, que antes, quando a gente não tinha conhecimento, a gente não sabia o que fazer. Sim. E agora a gente sabe o que fazer. Então, muitas vezes falta maturidade, vencer o orgulho, renúncia. Aí são coisas individuais. Aí que entra, Senhor, aí agora. Ainda falando ali da questão da aliança, né? Infelizmente, o que a gente vê muito hoje são casais que moram na mesma casa e que pagam boletos. Exatamente. Né? Não tem essa questão da cumplicidade, essa questão da comunicação, essa questão de realmente o cônjuge poder chegar e conversar sobre tudo, né? Sem ficar com medo de ser... muitas vezes, né, a gente vê que tem mulheres que reclamam, não, mas meu marido não conversa comigo. Mas às vezes o marido começa a falar alguma coisa, já é metralhado, interrompido, julgado, então ele já não prefere falar. Então essa questão da comunicação e da comunhão é bastante trabalhado no curso. Bastante trabalhado, Lu, porque a maioria dos casais vão se distanciando justamente pela falta de comunicação. Então, elas vão se afastando aos poucos, né? Então, assim, eu não consigo falar com o meu cônjuge, então, né? Aí, o que acontece? Esse é um dos primeiros indícios que o casal não tá bem, não consegue se comunicar. Né? Mas o que acontece? Um fala, o outro já vai lá e já retruca, um não consegue ouvir o outro, e o que o curso trabalha é você entender e você ouvir o coração do teu cônjuge. Porque às vezes você está falando, mas a mensagem que você quer passar para ele não é aquela que está chegando. Sim. Então, quando o casal vem fazer o curso e a gente começa a trabalhar com eles a questão da comunicação, como se comunicar com o seu cônjuge... A comunicação assertiva, assertiva, né? Não acusatória. Então, o que vai acontecer? Não vai mais um ouvir e o outro tentar se desculpar, o outro tentar... não, mas eu fiz isso por causa daquilo, entendeu? Não, o cônjuge tem que ouvir o que o coração do outro está sentindo, o que o coração do outro está recebendo. Então, isso é muito importante. E é realmente desafiador. Eu lembro quando a gente fez curso, né? Que é a lição do joelhinho lá com o joelhinho, né? E como é desafiador quando você não está acostumado com aquilo, você ficar joelho em joelho, olho no olho, para falar com o seu cônjuge, né? Isso é intimidade, né? E isso é a intimidade. Daí você realmente olha e fala, opa, eu acho que... Ou às vezes até o casal acha que está bem e vai fazer o curso. Vamos fazer um curso, né? Quando eu fui fazer o curso, eu e o Hermes fomos, assim, a gente não tinha nenhum problema no casamento, estava tudo bem. Mas aí quando a gente entrou nas lições e a gente começou a tratar, a gente começou a falar, opa, não, tem algumas coisas sim que precisam ser ajustadas e construídas, né? E realmente essa dinâmica ali do joelhinho com joelhinho, ela é desafiadora, né? E na verdade, assim, Lu, quantos casais não têm nem se olhado? Sim. Olhos nos olhos, né? E muitas vezes passa... todos os dias um pelo outro, quando dão é um selinho, né? Então, assim, no curso traz tudo isso, a gente resgatar, né? O tempo junto, a qualidade desse tempo junto, a importância, né? Do contato físico, do relacionamento sexual, né? Da importância de você falar pro teu cônjuge que ele é importante, que você ama ele, né? Que você está esperando ele ansiosamente. Então, essas coisas que no dia a dia a gente vai só deixando passar. Aí, de repente, quando a gente assiste um filme lá de romance,
Ai, a gente fica assim, ai, mas o meu relacionamento não é assim. Mas depende de nós transformar Sim. o nosso relacionamento. E às vezes a gente fala assim, não, mas eu só vou fazer se o meu cônjuge fizer. Gente, alguém tem que dar o primeiro passo. E Se quem eu entende quero, primeiro, obedece primeiro. exatamente. Então, se eu quero que o William seja diferente comigo, seja carinhoso comigo, se eu quero, né, eu preciso iniciar isso com ele. Eu preciso ser mais atenciosa, eu preciso ser mais carinhosa, eu preciso ter mais calma, entendeu? Então, assim, eu tenho que dar o primeiro passo. Porque automaticamente ele falou, opa, mas alguma coisa está diferente. Ele vai ver que o sinal tá aberto, né? E geralmente quando um dos cônjuges tem esse entendimento e esse posicionamento e essa coragem, né, de ter uma atitude de amor, o amor ele quebranta o outro, né? Às vezes você pode até pensar, não, mas o meu cônjuge não merece. E realmente, talvez ele, né, não mereça. Mas essas atitudes de amor, ela vem quebrantar e vem constranger o outro mas constranger de um jeito positivo. Não para trazer vergonha, mas realmente para ver uma mudança de comportamento, né? Tem um detalhe que quando a gente iniciou o nosso casamento, que vai fazer agora 17 anos, eu tinha uma necessidade e ela tinha uma necessidade. E a gente achou que ia suprir essas necessidades um com o outro. Aí quando viu que não estava sendo suprida, começou as frustrações. E achando que estar sozinha ia ser melhor, né? Depois a gente começou a entender que depois de tudo isso a gente podia desfrutar. O casamento não é só algo só para sobreviver. A luta era para sobreviver, agora a gente desfruta do casamento. E um detalhe importante é que agora nós temos uma identidade no nosso casamento, uma identidade na nossa casa. Porque ela veio de uma família, eu vim de outra família, eu sonhava ter um tipo de casamento, ela sonhava ter outro tipo de casamento, somos diferentes. Então, através do curso, a gente começou a alinhar e formar um jeito novo, que é nosso agora. Tem algo que somos só nós, porque a gente começou a estudar um ou outro. Sim. Quando você pergunta para as pessoas o que é prioridade na vida, o que é importante, ela fala, meu casamento é importante. Aí você pergunta, mas o que você tem investido para o casamento? Tem investido tempo? Então, quando você olha as atitudes dela, você vê que a prioridade talvez é o trabalho, são outras coisas e não o casamento. E a gente fala que é o casamento, a gente fala que é os filhos, mas que tempo a gente... Porque no curso, quando a gente inicia o curso, tem um grupo, não muda nada a condição financeira, não muda nada a posição no trabalho, não muda nada. Ali, entre casal ali, não muda nada. Você pode ser quem você acha que você for, não vai mudar nada, porque eles são princípios. Sim. Daí você vê que a sua esposa e o seu marido precisa desses princípios. E aí as pessoas pensam que vai precisar fazer algo extraordinário. E percebe que são coisas simples, né? A gente teve algumas experiências que eu agradava ela com coisas e gastava um monte de dinheiro. Como eu não tinha comunicação com ela nem intimidade, quando o dia que eu perguntei o que ela queria realmente, eram coisas bem mais simples. Só que daí o orgulho não deixava fazer, porque isso era coisa de homem, de machismo, daí aí fui quebrando o orgulho e fui fazendo algo para fazer ser ela feliz. Sim. Dar o que ela precisa, não só o que eu quero dar. E a gente foi se ajustando. Então, o curso tem nos ajudado até hoje a colocar um padrão que tem na Bíblia, um padrão do Senhor e a nossa identidade. Não é mais como dos pais dela, nem mais como dos meus pais. É o nosso casamento. Então, temos o nosso jeito. E a gente foi se ajustando, todo mundo cedendo e até que chegar a esse padrão. Como uma grande engrenagem, né? Que vai se ajustando, e quando ela tá com todas as peças ajustadas, ela funciona perfeitamente. E como é importante ressaltar isso, né? Porque a gente casa, e aí muitas vezes a pessoa casa e fala, não, eu vou ser feliz. Mas a gente não tá casando pra gente ser feliz, a gente tem que casar com o pensamento de fazer o outro feliz. Porque se você está se dedicando a fazer o outro feliz, ele também vai querer se dedicar a fazer você feliz, né? Então, assim, é enxergar o outro, é realmente estudar o outro, né? Estudar as linguagens, né? Nós temos as 5 linguagens do amor, você entender como essa pessoa se sente amada.
né? Por exemplo, tem mulheres, a linguagem de amor dela é presente. Então você pode limpar a casa inteira, você pode fazer todos os serviços domésticos que para ela não vai fazer diferença nenhuma se você não der uma bala de presente, né? Não é sobre o valor, é sobre a forma como é feito, né? E a gente vê muito isso mesmo, que essa falta de intimidade e comunicação não conhece, não sabe o que agrada o outro, né? Até no curso no Mulher Única tem uma questão que eu sempre falo para as meninas perguntarem para os cônjuges, né? Para você, o que é você ter uma esposa auxiliadora? Né? Porque às vezes a gente acha que ser auxiliadora para nós é uma coisa, mas e para o meu cônjuge? O que é? Né? O que ele espera? Então, realmente a gente sair do egocentrismo de olhar para nós mesmos e olhar para a necessidade do meu cônjuge. Exatamente. Sair também daquela questão, né, Lu, de ficar tentando adivinhar Sim. o que vai agradar. Porque muitas vezes a gente faz pro cônjuge aquilo que a gente queria receber. E às vezes não vai agradar. Porque não era aquilo que ele estava esperando. Sim. Então, assim, por isso essa importância, né, do casal vir fazer o curso. Para realmente eles falarem assim, não, nós estamos dispostos. Porque assim, quando chega um casal para nós, o que a gente entende? Por mais que eles estejam com dificuldades, por mais que eles querem desistir, como eles estão aqui, eles ainda acreditam. Sim. Então, isso é algo extraordinário, porque a gente fala assim, né, quando começa as turmas, meu Deus, são pessoas que nunca viu a gente, não conhecem a gente, e estão aqui conosco, né, para fazer esse curso. Então, assim, eles nem estão percebendo o tamanho que eles estão com vontade de resgatar essa relação. Sim. Né? Então, trabalhar com aliança foi algo maravilhoso, porque nós nunca imaginávamos, pelo tipo de relação que nós tivemos, o tanto de vezes que nós tentamos desistir um do outro, né? Então, quando apareceu essa oportunidade de facilitar o curso Aliança, foi algo extraordinário. E porque nós podemos falar com convicção. Porque às vezes olhando a gente no vídeo vai falar, mas será que realmente eles passaram por problemas? Nós passamos por problemas na área sexual, na área financeira, em tudo que você possa imaginar. Com os filhos, tudo. Porque daí acaba afetando, né? Quando o casal não está bem, acaba afetando as finanças, acaba afetando os filhos, porque os filhos eles observam, né, aquele padrão. E muitas vezes a gente vê adultos ou até a gente mesmo falando, mas eu vim de uma família totalmente disfuncional e a minha esposa também, mas a gente não se dá conta que a gente tem a responsabilidade, que tipo de família que nós estamos apresentando para os nossos filhos. Exatamente. Quando eles crescerem um dia e estiverem sentados assim num lugar que a gente está, o que eles vão falar? De como foi o casamento dos pais? E na verdade é assim, né, Lu? A gente não consegue mudar o passado, né? Não. Então quando o William fala assim que o casal vem de famílias diferentes, justamente, eu sou filha de pais separados, sou neta de avós separados, né? Só que eu não consigo mudar isso para trás. Não. O que eu posso fazer é só de agora para frente. Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente falou, não, agora basta. Eu não quero que essa sequência continue. Eu quero que os meus filhos permaneçam casados, que os meus netos, que os meus bisnetos, para que lá na frente eles vejam, não, alguém precisou entender isso e romper com isso, com né? esse padrão, né, que vinha sendo estabelecido. Justamente. E casar é bom, né, gente? Casamento é bom, né? É maravilhoso. Casamento é maravilhoso. E tem alguma lição, assim, para vocês que foi um divisor, assim, de águas? A gente sabe que todas as lições são importantes e são realmente preparadas, assim, e separadas. Mas, assim, tem alguma, assim, que para vocês, às vezes é a mesma para os dois, ou é cada um uma, que, assim, essa daqui... Para mim, a mais importante para mim, né, como para nós, acho que a lição do perdão. Por que a lição do perdão? Porque
nós somos falhos. Ela nunca vai ser perfeita, eu nunca vou ser perfeito. Então, uma hora ou outra, ela vai falhar. Uma hora ou outra, eu vou falhar. Então, para que as outras lições dê continuidade, transparência, comunicação, eu tenho que ter um ambiente seguro, confiável, que tenha o perdão estabelecido. Porque eu só vou confessar algo para alguém, abrir para alguém, se a pessoa souber que aquela pessoa vai me entender e me perdoar. Então, por isso que muitas pessoas não confessam para a esposa, não confessam para o marido, mas confessam para o amigo, confessam para a mãe. O perdoar não é concordar. Então, quando a gente quer se abrir ou falar algo para alguém, a gente vai lá onde tem um ambiente confortável. Eu vou lá para casa da minha mãe confessar algo para minha mãe que está aqui instalado, eu tenho que falar para alguém. Vai lá na mãe, ou vai alguém no trabalho, que vai me procurar esse ambiente e eu esteja do lado dela. Sim. Quando eu falho, ou deixo de fazer alguma coisa, eu tenho a segurança que eu vou chegar em casa e ter um ambiente onde tem um perdão estabelecido. Onde eu possa ser ouvido, não que vai concordar com aquilo que eu fiz, mas onde vai ter um conserto. Eu sei que vai ser um conserto. Então, para mim, o perdão, como foi feito conosco, né, essa lição em prática na nossa vida, ele também traz uma manutenção para nós. Sim. Então, se eu ficar preocupado se eu vou acertar ou errar, eu sei onde eu vou consertar. Vai ser na minha própria casa. Então, o consultório também para cura também é a nossa casa. Sim. Então lá o Senhor é bem-vindo, a restauração é bem-vinda, divórcio não é bem-vindo. Então assim, divórcio não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. Então assim, quando eu falho, eu corro para casa. E antigamente não era assim. Porque eu sabia que ela não ia perdoar, então por que eu vou me abrir? Eu não queria que acabasse o casamento, eu vou me abrir e vai acabar o casamento. Porque não tinha o perdão estabelecido. Eu não falo de coisas grandes, falo de coisas pequenas. Sim. A gente vai escondendo, vai evitando, porque a gente não quer magoar isso. Então, as lições como intimidade, transparência, comunicação, tudo ligado com o perdão. Por medo da reação do cônjuge, né? E daí acaba afastando, em vez de estar próximo, né? E às vezes, quando você tem esse ambiente de perdão, como já aconteceu conosco, acontece algo extraordinário. Quando eu chego nela, vem aqui, vamos sentar aqui agora. Porque a gente agora tem muitos tempos de qualidade, né? Não é um lado gritando um cômodo, outro do outro. Como é que foi seu dia? Então a gente senta e conversa. E eu falo, preciso falar alguma coisa pra você. Preciso confessar algo pra você. Quero pedir perdão nisso. São as melhores noites, às vezes, as melhores tardes, porque teve o conserto. Trouxe luz pro casamento. Existe comunhão. E muitas vezes, além de ela me perdoar, ou além de eu perdoar ela, eu agradeço pela transparência, me traz mais confiança, mais ânimo do que, além de carregar o peso de não confessar, de algo escondido, traz uma luz para o nosso casamento. Sim. Então essa lição tem sido transformadora para nós. Eu também fico com a lição do perdão, mas antes da lição do perdão, uma das lições que mais me impacta é a aliança ou contrato. Porque para mim foi uma batalha muito grande eu entender que eu tinha feito uma aliança e não um contrato. Então eu por diversas vezes tentei romper o meu casamento, né, quando a dificuldade vinha. Então a partir do momento que eu realmente entendi que a posição que eu estava tendo não era de aliança, aí eu falei, opa, mas tem algo errado e é comigo, tá em mim, não é nele. Sim. E aí foi quando eu falei, não, eu tenho que me posicionar diferente. Não tem mais divórcio, não tem quebra de aliança. Não existe essa possibilidade. Não existe. E eu tive que incutir isso no meu cérebro, no meu coração, na minha vida, para romper com tudo que de repente queria colocar em mim. Não, dá continuidade, né? Que nem sua família fez, né? Divórcio. Então essa lição para mim, eu tive que introduzir ela, à força. E aí depois é a lição do perdão. E eu confesso que tenho dificuldade de pedir perdão pro meu cônjuge muitas vezes, mesmo sabendo que eu tô errada. Então, assim, a gente sabe que é real a questão do nosso orgulho, a questão da gente não querer voltar atrás,
né? Mas sem perdão não tem como. Não tem como dar continuidade, não tem como ter intimidade, não tem como ter um relacionamento seguro, não tem como passar confiança. Então, às vezes, eu demoro um pouquinho, mas... Como não perdoar se nós fomos perdoados, né? Sim. Mas aí depois eu vou lá e falo, amor, Ele perdoou primeiro. Me perdoa, me desculpa, eu tô errada, né? Então, assim, todo mundo tem o teu temperamento, tem, né? Mas a gente sabe que aquilo que é certo precisa ser feito. Sim. Mesmo se a gente não vai gostar de fazer, mesmo... Tem que ser feito, né? Então, o princípio da gente vir até o outro e se consertar é o mínimo que você pode fazer no teu relacionamento. E isso exige a questão da humildade, né? É uma questão também de tratar o caráter, o orgulho, né? De cada um de nós dentro do casamento, né? E na verdade, quando a gente até faz um concerto, dependendo, que nem a gente fala no curso, né? O casal não briga, o casal tem comunhão intensa. E às vezes os casais têm comunhão intensa na frente dos filhos. E depois o casal se resolve lá sozinhos no quarto, mas os filhos não sabem. E aí o que acontece? Começa a gerar insegurança nos filhos. Sim. Poxa, mas será que meu pai e a minha mãe vai ficar para sempre juntos? Será que, né? Os filhos começam a ficar inseguros. Então, no curso a gente também fala a importância de quando houver uma comunhão intensa, que os filhos, né, presenciarem, o concerto também tem que ser na frente dos filhos. Sim. Né? Os filhos têm que entender que o pai e a mãe se amam, se respeitam, se consertam, se perdoam. Para que nem o William falou, esse ambiente de cura também tem que ser no lar. Sim. Então é isso aí, pessoal. Vocês têm algum recadinho que vocês querem deixar para os nossos casais que vão estar assistindo esse nosso bate-papo? O recado que eu dou é que tem um padrão correto, um padrão a ser seguido, que é infalível, né? Que é o da Bíblia. E o curso é baseado na Bíblia. Sim. Então, às vezes a gente ouve as coisas aí fora que tem que desistir, porque é o caminho mais fácil, você não merece isso. Então, vai contra o padrão bíblico. Então, a gente aconselha assim, segue o padrão da Bíblia, que vai dar certo. Vai ser difícil, mas vai dar certo. E o curso é uma ferramenta, como se fosse para nós, né? Vale a pena. Para nós valeu muito a pena. Foi muitas lágrimas, né? Dias de luta com nós mesmos, mas valeu a pena, tá valendo a pena. Então procure esse padrão, o padrão da Bíblia, que vai dar certo, é infalível. Infalível. Eu queria dizer que, assim, a nossa referência é Jesus Cristo. Então, o curso aqui tá para atender qualquer casal, independente da religião, independente da denominação que ele frequenta, além disso. Então, a nossa referência é Jesus Cristo. Então, se tem algum casal que ficou interessado, né? Que porventura deseja fazer, que quer melhorar o casamento. Às vezes o casamento já é bom, faz o curso, ele vai ficar melhor ainda. Meu Deus, gente. Agora, se você tá com dificuldade, tá pensando em desistir, não desiste ainda não. Faz o curso. Nem que for igual nós fizemos, nós tentamos como a última alternativa, mas a gente sabe que foi através desse pensamento que Jesus, né, cumpriu o propósito que tinha para o nosso casamento. Então, assim, o pessoal que conhece a gente aí, que de repente vai ver os vídeos, né, e quiser falar conosco, nós estamos aqui para apoiar qualquer casal que precise, né, desse suporte. E somos só facilitadores, Só né? facilitadores. Jesus. Nós não fazemos nada, quem faz tudo é ele, né? Mas a gente segura na mão e mostra uma nova perspectiva, né, pro casal. Então é isso, Lu. Então é isso. Quero agradecer ao casal. Se você se interessou, se você está com alguma dúvida, se está passando por alguma dificuldade, você pode deixar aí o seu comentário
dê seu like também, entre em contato conosco. Estamos aí. Muito obrigada e esse foi o nosso Papo em Família de hoje.